Congresso Nacional está em recesso e a CPI da Coronavírus, da Covid, volta a funcionar dia 3 de agosto. Enquanto isso, o Executivo vai fazendo mudanças no Ministério e mudanças em posições chaves para construir a sua aliança eleitoral para 2022. Nesse contexto, ressurge, para a surpresa de muitos, a figura do Queiroz, o Queiroz da rachadinha, grande e velho assessor da família Bolsonaro no Legislativo do Rio de Janeiro e na consecução de votos para a eleição da família no próprio estado do Rio e para a presidência da República, inclusive. Queiroz agora lamenta o isolamento a que foi relegado, requer sutilmente proteção e aventa a possibilidade de ser candidato a deputado federal pelo PSL ou pelo partido em que o presidente da República entrar para o pleito de 22. Vejam a ironia, o grande contato da família Bolsonaro, do sistema político e do sistema de rachadinhas, pede agora a proteção através de um cargo que deveria ser de excelência, deputado federal. Simplesmente, aqueles que não dão certo aqui, dão certo acolá. Uma ironia muito grande. Enquanto isso, a Rede Globo divulga os resultados do Instituto Amazon, mostrando que a devastação da Amazônia é a maior dos últimos 10 anos, nesse período de maio a julho de cada temporada. Também registra um estudo da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, que diz que 93% das multas ambientais têm sido perdoadas pelo atual governo. Um descalabro monumental que só prejudica a imagem e a situação do Brasil no contexto internacional, além das terríveis consequências internas que é a devastação de nossa floresta amazônica. O presidente da República, num dos seus arrobos costumeiros, agora humilha publicamente o vice-presidente Mourão. O general Mourão é tido como um incômodo ao funcionamento da presidência da República, uma humilhação como poucas vezes se viu de um vice-presidente pelo presidente. Realmente um descalabro e que aponta para a falta de coordenação e de respeito mútuo entre as grandes figuras, as figuras mais salientes do governo federal. A reforma tributária continua na agenda e deverá ser retomada por meio do voto, quando o Congresso retornar. Por enquanto, os grandes debates entre especialistas divulgados pela imprensa giram em torno do imposto de renda para pessoas jurídicas, a taxação de lucros e dividendos. Isso é o nódulo central das discussões da reforma tributária, que assim ficam centradas na questão das questões envolvendo o imposto de renda, um dos departamentos do sistema tributário nacional. O fundo eleitoral, depois de criticar a enorme quantidade de recursos ao fundo eleitoral adotada em primeira mão pelo Congresso Nacional, o presidente da República deve vetá-lo, chegando o fundo ao redor de 4 bilhões. O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, diz que isso é uma jogada pré-organizada para que Bolsonaro fique de bem com todo mundo, mesmo diminuindo o montante de recursos de quase 6 milhões para 4 bilhões,
quase 6 bilhões para 4 bilhões de reais para o fundo eleitoral. De qualquer forma, existe uma outra discussão que gira em torno da pretensa inconstitucionalidade das medidas promulgadas pelo Congresso Nacional. Isso porque os partidos são sociedades civis, portanto, de direito privado, e que, para receber recursos da forma como se apregou nas medidas propostas pelo Congresso, teria que ser através, essas medidas teriam que vir através de uma emenda, uma proposta de emenda à Constituição, e nem por lei ordinária, como está se dando. Uma polêmica doutrinária que evoca também a grandiosidade da operação, que é tirar os recursos das empresas para as eleições de cada período de 2 anos, montando-se um fundo público enorme à disposição por uma pretensa medida que não é constitucional. Uma polêmica, sem dúvida, interessante. O impeachment, com a ida agora, nessa semana, de Ciro Nogueira para a Casa Civil, a possibilidade do impeachment do presidente está reduzida praticamente a zero, porque fecha o apoio do Centrão à sua continuidade imperturbável. A deputada Carla Zambelli ilustra bem o quadro de geleia geral entre os partidos políticos, dizendo que ela que é do PSL, ela irá para o partido que o presidente for para concorrer à presidência da República, dizendo que, na verdade, nenhum partido tem uma identidade forte, e excetuando a possibilidade de ir para o PSOL ou o PT, o que seria inacreditável, ela diz que o presidente e ela poderão ir para qualquer um dos partidos disponíveis. Esse argumento, esse raciocínio, ilustra bem a falta de identidade partidária dos movimentos que sustentam 33 agrupamentos partidários no Congresso Nacional. A pressão de Bolsonaro agora é para eleger, para que o Senado escolha dirigentes das agências nacionais de regulação e para outros postos, como juízes e participantes de colegiados jurídicos, como o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Na lista dos propugnantes e dos indicados, existem pessoas suspeitas de malversações e que estão sofrendo processo na justiça por várias razões. Uma lista complicada, mas o Senado tem sido visto como simplesmente um rito de passagem para a aprovação de todo e qualquer indicado pela presidência da República. Um fato lamentável que indica a perda relativa de independência do Senado frente ao Executivo. A ida de Onyx Lorenzoni para o Ministério do Emprego, recriado como o antigo Ministério do Trabalho, o que está em causa é não só a saliência política de Onyx Lorenzoni como mais um coordenador da pré-campanha eleitoral de Bolsonaro, na medida em que vai administrar fundos como o FAT, o Fundo de Garantia, como também é indicado empiricamente pelo fato da perda de poder de Paulo Guedes sobre seu próprio orçamento. Do orçamento do Ministério da Economia, de 724 bilhões de reais, cerca de 85% deste orçamento passarão para o novo Ministério do Emprego. Daí os grandes dissabores gerados interna corporis dentro da presidência da República pela mais uma movimentação de Onyx Lorenzoni para gerir
a recriação de um ministério com orçamento poupudo e pronto para fazer os arranjos necessários para as eleições de 22. É isso aí.